Já? Pronto. Então, mais uma vez, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo desta manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical. E, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos ao altar do Senhor, pedindo a direção do Espírito Santo para este estudo, para o esclarecimento, para a edificação e para a aplicação em nossa vida. Nós temos a dependência de Deus para tudo aquilo que fazemos, e nessa dependência nós precisamos da direção do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo esteja mediando o nosso estudo para a melhor compreensão da mensagem que vem do Senhor. Vamos dar prosseguimento ao estudo iniciado a semana passada. Nós começamos a leitura comentada da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E o objetivo desse estudo atende a três questões principais. Primeiro, conhecer. Segundo, compreender. E terceiro, aplicar. Então, para conhecer, nós estamos fazendo a leitura. Para compreender, essa leitura está sendo interpretada à luz da palavra de Deus e aplicar em nossas vidas, porque a Bíblia Sagrada é a nossa fonte, o nosso manual de fé e prática. Então, hoje nós vamos prosseguir nessa leitura, dando sequência. Na semana passada, nós lemos o preâmbulo, vimos os princípios que norteiam esta doutrina da Convenção Batista, que são 6 princípios. Eu vou agora relembrar, vou ler aqui para relembrar os irmãos. O primeiro é a aceitação das Escrituras Sagradas como a única regra de fé e conduta. O segundo princípio é o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Terceiro, a separação entre igreja e Estado. Quarto, a absoluta liberdade de consciência. 5, a responsabilidade individual diante de Deus. E sexto, a autenticidade e a apostolicidade das igrejas. Tá certo? Essas características, elas nutrem todas as ações dos batistas, da nossa denominação, e a razão de nós buscarmos conhecê-la é a seguinte: muitas vezes as pessoas vão à frente, fazem sua manifestação de fé, por diversas razões. Às vezes porque ela ficou empolgada ali com a pregação daquele dia, porque a palavra lhe tocou o coração, mas muitas vezes aquela decisão é puramente emocional. Quando ela vai tomando conhecimento do que aquela doutrina exige de mudança de comportamento, elas vão, como se, entre aspas, decepcionando e vão procurando outras denominações. E assim elas passam a ser visitadoras e frequentadoras de várias igrejas, de várias denominações, na busca de que a doutrina se adapte ao seu modo de vida. Então, essas pessoas, elas são chamadas crentes nominais, porque, na verdade, a base, que é o substrato da mudança, entendeu? É comportamental, é mental, princípios e valores. E, às vezes, as pessoas não estão dispostas a fazer esta mudança. Então, precisamos conhecer. Por outro lado, também precisamos ter uma fundamentação para responder a questão: por que eu sou batista? Qual é a razão de ser batista? Entendeu? Então, precisamos conhecer a fundo. E é por isso que nós estamos fazendo esse exercício de leitura. Então, nós vamos conhecer, nós vamos compreender e nós vamos aplicar. Bom, então vamos iniciar a nossa leitura. Na semana passada, nós vimos esse preâmbulo, vimos esses princípios e também chegamos até a fundamentação, que são as Sagradas Escrituras. Nós visitamos vários textos bíblicos e compreendemos que esta declaração está fundada realmente nos textos apostólicos, tá certo? Agora, vamos dar sequência hoje, nós vamos estudar sobre Deus. O que é que a nossa denominação diz a respeito de Deus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se hoje nós tivemos muitas razões de oração e etc., nós nos estendemos um pouco nessa parte
preliminar. Então, se não der tempo de fazermos o estudo detalhado de todas essas 3 previstas para hoje, nós, na próxima aula, concluiremos. Porque o nosso objetivo não é correr para avançar, porque a gente não está querendo cumprir currículo, nós estamos querendo aprender e apreender o aprendido. Então, nós vamos fazer isso consultando os textos bíblicos, tirando as dúvidas, compreendendo de fato. Não adianta correr e depois ficar na superficialidade. Nestes tempos, nós precisamos ir além. Precisamos ir mais profundamente na fé que professamos. Tá certo? São tempos difíceis. E nós precisamos ter a doutrina em nosso coração. Porque chegando o dia em que seja impossível de ter uma cópia da Bíblia nas mãos, ela estará no nosso coração e na nossa mente. E também o exercício de procurar a Bíblia é um exercício ótimo, porque a gente vai ficando cada vez mais hábil em encontrar os textos, né? Então, sem mais delongas, eu gostaria de saber se algum dos irmãos já tem cópia nas mãos, já tem uma cópia em mãos, para me ajudar na leitura. Ou quem poderá fazer isso? Aldemir tem, Raimundo, eu sei que tem. Quem mais tem? Nós temos, irmãos. Aqui o notebook. Pronto. Aberto, só não deu. Isso. Eu também tenho, mãe. 4. Então, ótimo. Então, nós vamos fazer uma leitura dialogada e, em cada momento, um dos irmãos poderá auxiliar na leitura. Tá certo? Perfeito. Então, nós vamos ler. Eu gostaria que, então, Kátia começasse lendo o item 2. Nós vimos que a nossa declaração tem 19 artigos. Então, o segundo artigo trata de Deus, a pessoa de Deus. Então, eu gostaria que você lesse, para que a gente tomasse conhecimento, lesse esse parágrafo. Em seguida, nós iremos relê-lo já agora abrindo a Bíblia. Então, todo mundo fique com sua Bíblia aí, fique esperto, que nós vamos fazer isso. Então, por favor, leia. Você vai ler esse parágrafo e depois nós vamos buscar os textos bíblicos que o fundamentam. Está certo assim? Certo. Pronto, então vamos lá. Vamos iniciar. Item 2, Deus. O único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente e onipresente. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Ele é o Criador, sustentador, redentor, juiz e senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas, de acordo com o seu eterno propósito e graça. Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições. Por isso, a ele devemos todo amor, culto e obediência. Em sua trindade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Muito bem. Agora vamos compreender, vamos reler compreendendo. Então, por favor, Kátia, releia até o primeiro parágrafo, até verdade e amor. Você vai ler do início até verdade e amor, onde tem esse número 1 aí. E nós vamos buscar na Bíblia a referência que está em Deuteronômio, no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E depois nós vamos a 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 6. Observe o seguinte, nós vamos fazer a leitura de 2 fundamentações, mas o texto tem muitas outras que os irmãos poderão procurar depois. Mas como aqui não dá para a gente ver todas, vamos ver uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento, referência. Então, por favor, Kátia vai ler até o primeiro parágrafo, verdade e amor, e nós vamos procurar logo na nossa Bíblia, localizar onde está Deuteronômio, no Antigo Testamento, Deuteronômio, para quando ela acabar de fazer a leitura, a gente poder ler o que está dizendo. Deuteronômio quanto, Ana? Deuteronômio 6:4. Deixa eu ver aqui. O capítulo 6, versículo 4. Capítulo 6,
versículo 4. Capítulo é aquele que tem um número bem grande e os versículos são os que têm os números menores dali daquele capítulo, tá certo? Capítulo 6, versículo 4. Pode ler, por favor, Kátia. O único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente e onipresente. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. E aí está dito o que em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4? Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Então, não há outro Deus. Aqui já está revelado desde o início, não há outro Deus. Há um só Deus, manifesto em 3 pessoas. Tá certo? Então, aqui, logo, ele está dizendo que Deus, ele é pessoal, ele tem personalidade, espírito pessoal. Então, Deus tem uma personalidade. A sua personalidade se caracteriza por ser eterno. Ele não foi criado, ele é o criador de todas as coisas. Por isso, não podemos dizer a mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Tá certo? Deus é vivo, ele é um Deus vivo, ele tem existência, ele é verdadeiro, ele é pessoal, ele tem uma personalidade, ele se revela com características pessoais, e cujas características estão descritas como sendo eterno, infinito, imutável. Ele não muda, ele não se transforma, ele é sempre o mesmo. Além disso, ele é onipotente, ele tudo pode. Ele é onisciente, ele tudo conhece. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. É perfeito em santidade. Ele é perfeito. Então, nele não há sinal de erro. Ele é perfeito. Ele é justiça, ele é retidão, né? Verdade e amor. Agora eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Qual destas características ele divide conosco ou ele nos concede? Qual das características do Senhor ele nos concede? Acho que o amor. O amor, muito bem, muito bem. Porque nós não somos perfeitos, nós não somos justos, porque nós não conhecemos todas as coisas, nem tudo sobre todas as coisas, ou sobre qualquer coisa, não é? Então, a nossa justiça é falha, ela é sempre em parte, porque nós só conhecemos em parte. Mas o amor é a característica de Deus, ou atributo de Deus, que ele nos concede. Ele manda que nós nos amemos. Ame a ele sobre todas as coisas e nos amemos entre nós. Não é isso? Muito bem. Então, vamos... nós já vimos que aqui em Deuteronômio dizendo a Israel, né? Ouve, Israel, que só o Senhor é o único Deus. Agora, vamos a 1 Coríntios, ainda nessa perspectiva. 1 aos Coríntios, capítulo 8. 1 aos Coríntios está no Novo Testamento, né? Nós já lemos, inclusive, as cartas de Paulo. 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Pode ler, Ana? Pode ler. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são Amém. todas as coisas e nós por ele. Pronto, está claro, não resta sombra de dúvida, não é? Há um só Deus. Esse é o fundamento da nossa fé. Agora nós vamos conhecer as revelações de Deus. Deus se revela na unidade triuna. O Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, eu gostaria que Raimundo
nos conduzisse nesta leitura. Por favor, Raimundo. Deus Pai. Deus, como Criador, manifesta disposição paternal para com todos os homens. Historicamente, ele se revelou primeiro como Pai ao povo de Israel, que escolheu consoante os propósitos de sua graça. Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem enviou a este mundo para salvar os pecadores, e deles fazer filhos por adoção. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo e nele creem são feitos filhos de Deus, nascidos pelo Espírito, e assim passam a tê-lo como Pai Celestial, dele recebendo proteção e disciplina. Tudo bem. Então, nós vimos de uma maneira geral, né, na parte introdutória, Deus na unidade triuna. Agora nós vamos estudar cada parte desta unidade. Então, estamos estudando Deus Pai. Aí nós vamos nos deter mais aqui nesse ponto. Então, vamos a Isaías, capítulo 64, versículo 8. Depois nós vamos a Mateus 6, 9. Então, vamos lá. Por favor, já acharam aí na Bíblia? Já. Isaías, o livro de Isaías, capítulo 64, versículo 8. Pronto. Então, vamos ler. Por favor, Raimundo, você lê agora. E ler. Aí, quando chegar, leia até aqui o primeiro ponto, e aí nós vamos buscar a fundamentação. Até onde tem aí o número 1. Deus como Criador e tal. Leia aí, por favor. Isaías 64, versículo 8. Isso? Não, antes leia o texto, que vai até aqui o 1. E aí a gente já lê o texto introduzindo o que está em Isaías. O primeiro texto aqui, né? Até os homens? Isso. Deus, como Criador, manifesta disposição paternal para com todos os homens. Certo. Agora, o que está em Isaías 64, 8? Isaías 64, 8 diz: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Que maravilha, não é? Aí, verdade. Isaías está se reportando à criação, não é? Aquilo que está revelado lá em Gênesis, né? Ele se reporta à criação de Deus, ao barro, então colocando como sendo Deus o oleiro e nós como barro. E aí vai além, não só da criação, mas também de nos remodelar para que possamos estar diante dele, mediado pelo sangue de Cristo. Então, por quê? Porque o oleiro é aquele que pega o barro e transforma o barro bruto, sem forma, numa forma apreciável, que pode ser um vaso, pode ser um objeto de arte, pode ser um objeto utilitário. Ele transforma. E quando aquele barro, ele, por conter impurezas, se quebra, o que é que o oleiro faz? Ele não pega os caquinhos e emenda, ele desmancha aquela obra e faz outra. Isso. Né? Exatamente. Então, ele faz essa comparação, nós já estudamos com o pastor Epímaco, ele está fazendo uma comparação, não é? Está fazendo uma comparação. Agora, vamos seguir a leitura. Historicamente, aí agora nós vamos aqui visitar Êxodo, o capítulo 4, os versículos 22 e 23, e vamos visitar também, já que já estamos com o livro de Isaías aberto, nós vamos continuar com Isaías primeiro, e depois nós vamos para Êxodo. Isaías, o capítulo 1, versículo 2 e 3. Mateus, não? Mateus 6, 9? Mateus, irmão. Mateus primeiro. Não, nós já vimos esse primeiro ponto. Nós vamos ver agora o segundo ponto. Sim. Nós já vimos aqui Isaías, a revelação de Deus como Pai. Na sequência, os irmãos poderão estudar, porque o que vai ser dito aqui vai ser exatamente em consonância ao que foi revelado. Tá certo? Então, nós vamos prosseguir para que a gente possa ver cada uma dessas afirmações. Aí nós estamos agora no 2, aí nós vamos ver o que está em Isaías 1, no capítulo 1, 2 e 3, e vamos também ver o que está em Êxodo, reafirmando o que está dito aqui. Historicamente, ele se revelou primeiro como Pai,
então, ao povo de Israel, que escolheu consoante os propósitos da sua graça. Onde está isso? Nós vamos ver aqui em Isaías e vamos ver em Êxodo, por favor. Quem achou Isaías, lê. Isaías o quê, Ana? Sim, porque nós queremos saber, nós queremos compreender como foi historicamente essa revelação É verso? Capítulo 1. de Deus como Pai. Isaías, capítulo 1, versículo 2 e 3. Posso ler? Pode. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos. Tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Muito, muito bem. Quem está declarando que é pai? Quem está fazendo essa declaração de que é pai e criador e que a sua criação o desobedece? O próprio Deus, né? Deus. O próprio Deus criador e pai está revelando que ele é pai e que a sua criação o desobedece. Tá certo? Tá. Vamos ver o que está em Êxodo 4, 22 e 23. Alguém achou? O que é que eu li? Posso ler? Lê, irmão. Pode ler, irmão, para a gente 22, avançar. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho e teu primogênito. Deus está falando com quem? Com quem é que fala Deus está falando? com Faraó, né? Com Faraó, né? Deus está falando com Faraó. Através de Moisés, né? Deus está falando com Faraó e ele está dizendo que o povo de Israel é seu filho primogênito, ou seja, Israel é a primogênita das nações. Tá certo? Porque em Cristo deixou de existir a divisão entre judeus e gentios. Até aí, o mundo estava dividido entre judeus, aqueles que criam em Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, e os que não acreditavam e professavam outros deuses pagãos, tá certo? Bom, ele está revelando a Faraó que ele vai tirar o seu primogênito, a primeira das nações, daquele ambiente para que eles possam ir adorá-lo. E como o Faraó estava com o coração endurecido, o primogênito dele teria, então, ceifado. Né? A morte passaria como passou e levou os primogênitos, até Faraó obedecer. Então, voltando ao ponto, a Bíblia revela claramente que nós temos um Deus que é o nosso Criador e se manifesta como o nosso Pai. Ele tem a disposição paternal em relação a todos os homens. E, historicamente, ele se revelou primeiro como Pai de Israel, né? E com propósito e graça. E em Cristo, ele unifica toda a sua criação. Tá certo isso? Perfeito. Tá entendido? Foi entendido. Agora vamos ler a terceira parte, que diz assim, eu vou ler, e, por favor, alguém já busque o Salmo 2, versículo 7, e Mateus 3, 17. Enquanto eu estou lendo, os irmãos poderão buscar. Então, a terceira parte diz assim, ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem enviou a este mundo para salvar os pecadores e deles fazer filhos por adoção. Filhos por adoção. Grifem aí, filhos por adoção. Então, o que é que diz o Salmo 2,7 sobre isso? Quem achou pode ler. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Pronto. O Senhor é meu filho e hoje te gerei. Agora, o que Mateus diz sobre isso? 3,17.
uma voz dos céus dizia. Sim. Vai, vai. Não. Mateus capítulo 3, versículo 17. Quem achou pode ler. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém. Isso. De quem Deus está falando? Esse filho amado, de quem me comprazo? Jesus Cristo, Jesus. Senhor. Jesus Cristo. Em que ocasião ele está falando isto? Em que Aqui, ocasião Mateus? ele está falando? Mateus? Do batismo de Do Jesus, né? Isso, batismo, quando do ele recebeu. batismo. Quando ele Então, recebeu o o que Espírito Santo. exatamente. O que é que ele está afirmando aqui? Ele está afirmando que ele é pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele enviou o seu filho a este mundo para salvá-lo, e aqueles que o reconhecem, eles se são feitos filhos por adoção. Tá certo? Sim. Então, a afirmação todos são filhos de Deus está equivocada? Não. Tanto lá em Mateus como aqui em Salmo 2, ele repete, né? Exatamente. Então, o Filho de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Esse unigênito Filho, esse da única espécie de Deus, veio ao mundo com um propósito, uma missão: resgatar os pecadores. Todos aqueles pecadores que o reconhecem como Senhor e Salvador, a esses são feitos filhos de Deus por adoção. Então, a gente costuma dizer que Jesus veio como unigênito filho e volta como primogênito. Portanto, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho e nós fazemos parte da herança, que é a vida eterna, mediado pelo sangue de Cristo no cumprimento do propósito da regeneração. Por isso que fora de Cristo não há salvação. Não é? Fomos gerados Não é nele. Cristo, é só Fomos gerados nele, Jesus. Nele, em Jesus. Em Jesus, nós nos tornamos regenerados, ou seja, nós nos tornamos uma nova geração. Amém. Todos aqueles que professam Jesus como o único e suficiente Redentor, Salvador e Senhor, é regenerado, ou seja, ele passa a fazer parte de uma nova geração, porque aquela geração de Adão, ela é a geração caída, não é? Então, nós somos regenerados, nós tornamos uma nova geração por adoção em Cristo. Agora, vamos continuar a leitura e vamos agora continuar em Mateus. Quem já está com a Bíblia aberta em Mateus, vá até o capítulo 23, nós vamos ler o versículo 9, e em seguida nós vamos ler Romanos, no capítulo 8, do 14 ao 17. Tá certo? Então, eu vou fazer a leitura dessa última parte, e no final, quem tiver já encontrado Mateus 23, 9, lê, e em seguida, quem já estiver encontrado Romanos 8, versículos 14 e 17 também lê. Compreendido? Ok? Podemos seguir. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo e nele creem, são feitos filhos de Deus, nascidos pelo seu Espírito, e assim passam a tê-lo como Pai Celestial, dele recebendo proteção e disciplina. Dele quem? Deus Pai, de quem recebemos o quê? Proteção. Só proteção? Não. Disciplina também. Tá certo? Porque o pai tem o direito e o dever de proteger e disciplinar seus filhos, para que eles tenham a conduta que seja da redenção completa. Quem achou Mateus 23, 9? Vamos ler? Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, porque estás nos céus. Amém. Então, aqui na terra, não podemos chamar ninguém de papai ou pai, porque o nosso pai está no céu. Aí eu pergunto, está proibido de chamar o seu genitor de pai? Não, ele não está proibindo isso. O que ele está dizendo é que nós não podemos nos dirigir a ninguém com temor reverencial, atribuindo a essa pessoa poderes os quais Deus não lhe deu, de ser inerrante,
Porque a palavra de Deus diz que todos pecamos e destituídos da graça de Deus, da glória de Deus ficamos. Destituídos da comunhão de Deus. Essa comunhão só é restabelecida mediante a nossa conversão a Cristo, compreendendo e confessando como o único e suficiente Redentor e Salvador, compreendendo o mistério da cruz. Então, não podemos reverenciar ninguém como sendo o nosso Pai, certo? Bom, e vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Amém? Está claro para os irmãos o que está dito aí nesta passagem? Então, reforçando aquilo que nós já estamos compreendendo em todo o processo de estudo aqui. Nós somos feitos co-herdeiros, herdeiros junto com quem? Com Jesus Cristo. Então, mediante a confissão de Jesus como nosso único e suficiente Redentor e Salvador. Por isso, não podemos ter Jesus e mais Maria, Jesus e mais José, Jesus e mais Antônio, Jesus e mais Francisco, Jesus e mais Dulce, Jesus e mais quem quer que seja. Não existe isto. Isto é um equívoco. Isto é um grande equívoco. A Bíblia é muito clara. Só existe um caminho para a reconciliação com Deus. Jesus Cristo. E só existe um Consolador, que é o Santo Espírito de Deus, que foi nos enviado por Jesus Cristo. Ele disse que voltava para o Pai e que enviaria o seu Espírito. Ele é Consolador e ele também é um pedagogo em nossas vidas. É ele que nos instrui, é ele que nos faz compreender o pecado, a justiça e o juízo de Deus. Então, não somos nós que vamos a Deus. Deus vem a nós pelo seu Santo Espírito, o nosso coração é quebrantado, nós passamos a compreender a cruz como o nosso caminho através de Jesus para a volta ao Pai, reconciliados. No sangue de Cristo, nós somos reconciliados com o Pai. Sem isso, nós não podemos. Todas as coisas que fizermos será mero ativismo, será ainda uma declaração de liberdade em relação a Deus. Foi isso que aconteceu lá no Éden. Eva, nossa mãe, ela, quando ouviu a segunda declaração, a declaração feita por Satanás, de que não morreriam, ela fez de Cristo, ou ela fez de Deus Pai, o Deus Criador, de mentiroso. E naquela hora, ela, na verdade, está assinando um termo de independência em relação a Deus. Então, esse é o pecado, quando nós agimos com total independência em relação a Deus. Então, nós precisamos compreender essa relação de dependência com o Pai, mediada pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nós precisamos compreender para que nós não venhamos a pecar achando que estamos realizando virtudes. Ô, irmã, essa questão, né, de que somos filhos de Deus, né, que a gente não precisa reverenciar Maria, mãe de Jesus, né, José, eu vejo que a cada dia que passa é mais difícil você tentar modificar a cabeça das pessoas, né? Porque eu lembro de um fato, aconteceu um fato algumas semanas atrás, uma pessoa está com problema espiritual, ela e o filho, e alguns irmãos foram lá orar por ela, né, explicar, levou a palavra, abriu a Bíblia, e ela viu que ela tinha que renunciar àquela doutrina que estava enraizada durante toda a vida dela. E ela chegou e disse assim, eu não posso largar tudo isso, que isso foi uma coisa que foi ensinada para mim desde pequeno, então é muito difícil você largar uma vida que você já está acostumada para
aprender uma nova doutrina, né? Eu vejo que tem uma dificuldade muito grande, né, dessas pessoas largarem essa... Isso que já foi, né, que elas aprenderam lá do passado, né? Porque elas estão tão acostumadas que aquilo é verdade, aquele equívoco que se tornou verdade dentro dela. Praticando há muito tempo. Né? A palavra de Deus diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós sabemos que, do ponto de vista psicológico, inclusive há estudos dizendo isso, a formação do caráter, a base dela é desenvolvida até os 7 anos de idade. A partir daí, o indivíduo ele só vai reeditar aquilo que foi a estrutura da sua formação, do caráter. Então, imagine uma criança que ela é, desde pequena, conduzida a crer em determinadas doutrinas e determinadas práticas, né? Ela faz aquilo a vida toda. Essa mudança é muito complicada. Ela só poderá acontecer mediante a ação do Espírito Santo. Então, não é obra de convencimento humano. Você pode dizer 1000 palavras, você pode mostrar nas Escrituras, mas se o indivíduo não abrir o espaço em seu coração para a ação do Espírito Santo, aquilo fará nenhum ou muito pouco sentido para aquela vida. Por isso, o nosso trabalho de evangelização e discipulado, ela só é vitoriosa se estiver fundada em tempo de oração. Eu lembro que nós tivemos a visita de um pastor chinês e ele estava justamente falando sobre isso. Ele era capelão no hospital e ele orava ali, orava pelas pessoas que estavam ali hospitalizadas, levavam a palavra de Cristo às pessoas que já estavam ali em situação terminal, mas aquilo não fazia sentido. Então, um dia a mulher dele disse a ele que ele precisava ter mais tempo de oração intercessória sobre aquelas pessoas. E ele costumava orar 2 horas por dia sobre esse tema. Mas ele passou a orar muito mais. Então, durante todo o dia, ele orava sistematicamente por essas pessoas e ele pôde observar que, a partir daí, houve mais sucesso, vamos dizer assim, nas suas investidas no levar a palavra. Então, quando nós estamos diante de resistências dessa natureza, nós sabemos que são resistências espirituais. Nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele também trabalha. E então ele cega, as pessoas ficam com a mente embotada, o ouvido tapado, é uma resistência terrível, entendeu? Eles não compreendem a insanidade que é aquilo. Eles não compreendem nem porque andam com medalha pendurada no pescoço, como se aquilo fosse um amuleto. Eles não compreendem. Então, é preciso que nós, que já fomos alcançados pelo Espírito Santo, tenhamos essa clareza. Nós precisamos orar. Nunca nós devemos ir levar a palavra a alguém que não seja debaixo de oração. Por isso, inclusive, o Senhor Jesus mandava em dupla, porque enquanto um falava, o outro estava ali orando e intercedendo, certamente buscando a direção do Espírito Santo. E nós não podemos, mesmo falando, nós podemos desenvolver uma prática de estar falando e estar em oração mentalmente, pedindo a direção do Espírito Santo para continuar pregando. E no tempo certo, o Espírito Santo fará a obra, não tenha dúvida. Mas há uma grande resistência, por isso, as coisas que nós aprendemos na infância é muito difícil de mudar. É muito difícil, entendeu? E aquilo já está arraigado dentro do ser. Meus irmãos, que horas nós temos? 10h09. 10h09? Aí tudo que é bom dura pouco. Nós estamos de graça. Eu não quero mais não. Meus queridos, então nós vamos continuar na próxima aula. Vamos encerrar por aqui hoje. Eu peço que os irmãos busquem e leiam mais as fundamentações que estão dispostas aqui no documento, para estar mais sedimentado. Na próxima semana, nós vamos começar a partir do estudo de Deus Filho, e eu espero que a gente possa avançar Deus Filho e Deus Espírito.